Fala pessoal, beleza? Aqui é o Igor do canal Investidor de Valor e hoje eu vou responder a pergunta que muita gente se faz. Qual é o investimento mais seguro para começar em 2025? Já deixa aquele like na confiança, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Se você tem medo de perder dinheiro, esse vídeo é para você. Eu tenho reparado nesse tempo que eu venho ajudando as pessoas a investir que o maior medo delas é fazer um investimento que ela perca todo o dinheiro dela, porque isso acaba associando as coisas que a gente acha que é investimento, mas não é, e a gente fica com medo de fazer um investimento de verdade. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui quais são os investimentos mais seguros para se fazer em 2025. Primeiro, o que significa segurança em investimento? Segurança em investimento é o baixo risco da perda do capital mais a liquidez. Então, se eu tenho algo com baixo risco de perda e eu tenho uma liquidez muito grande, então eu tenho um investimento seguro. Os investimentos seguros, eles trazem o benefício de você estar assegurado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Caso aquele investimento que você fez, apesar de ser seguro, ele dê errado, você ainda vai ter o FGC para te ressarcir até 250 mil por CPF e por instituição. Então, quando eu falo em investimento seguro, não significa que rende mais, mas sim o que te protege de perder dinheiro. Isso envolve duas coisas, baixo risco de calote e acesso rápido ao seu dinheiro, a famosa liquidez. Então, hoje, um dos maiores problemas do brasileiro, vejo que muito por conta do que aconteceu no nosso passado, na nossa história, a maioria dos brasileiros ainda deixa o dinheiro na poupança, que segundo o Banco Central, é mais de 120 milhões de pessoas usando a poupança aí como principal investimento. Só que o problema é que a poupança geralmente ela perde para a inflação ou fica muito próxima dela. Então você acha que está guardando dinheiro, mas na prática você está ficando mais pobre. Então aqui eu trouxe a tabela da inflação anualizada e a gente vai fazer uma comparação com quanto rende a poupança. Primeiro a gente precisa saber quanto que rende a poupança. Segundo dados do Banco Central, no site do próprio Banco Central, a regra funciona assim. De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas. A remuneração básica, dada pela taxa referencial, e a remuneração adicional, que corresponde a 0,5% ao mês, enquanto a meta da Selic ao ano for superior a 8,5%, que é o caso de hoje, né? Hoje a nossa Selic está 15% ao ano, ou 70% da meta da taxa Selic ao ano mensalizada, vigente da data do início do período do rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%. Isso aqui mostra pra gente que necessariamente a poupança sempre vai render menos que a Selic. Então, para fins de comparação entre a inflação, que é usado o índice IPCA aqui no Brasil, e quanto rende a poupança, eu trouxe aqui dados do IBGE, que informam desde 2003 anualizado quanto a taxa IPCA refletiu a inflação, e aqui no site do Banco Central eu trago quanto rende a poupança ao mês. Então vocês podem ver que todo mês é recalculado quanto rende a poupança e ela gira em torno de 0,6771 por mês e varia muito pouco em relação a isso. Tá. E quanto essa taxa aqui dá ao ano? Porque essa taxa aqui da inflação, ela está refletindo ao ano. Então, essa taxa aqui ao ano, vamos calcular. Então, ela está rendendo 0,6770 ao mês. E aqui eu vou elevar a 12, que é juros compostos. Isso está girando em torno de 8,43% ao ano, a poupança hoje. E quanto está sendo o IPCA? O IPCA do ano passado foi de 4,62%. E do ano anterior 4,62%, e do ano anterior 5,79%, e 2021, que foi a pandemia, 10%. Se a gente levar em conta 2024, que é o que está mais próximo da gente, esses 8,43 menos 4,62, o seu rendimento real na poupança foi de 3,81% ao ano, ou seja, menos de 4% ao ano. Então,
pelo menos você não estava perdendo dinheiro em 2024 deixando o dinheiro na poupança, mas também praticamente não estava ganhando nada e o banco está basicamente usando o seu dinheiro que está na poupança para emprestar para uma outra pessoa a juros altíssimos e lucrando em cima de você. E você basicamente só não está perdendo poder de compra. E enquanto isso, a nossa Selic 15% ao ano, se tirasse a inflação, estaria dando quase 12% ao ano, ou seja, 3 vezes mais do que a poupança. E esse Tesouro Selic, ele é emitido pelo Tesouro Nacional, é o título público mais seguro do Brasil e é indicado pelo Tesouro Direto como investimento inicial. Ele protege contra variações, ideal para reserva de emergência. Ele nada mais é do que o título público mais seguro que existe, porque o governo basta imprimir dinheiro que ele vai conseguir pagar as pessoas que ele devem. Então, você que emite um título público do governo, o governo ele sempre vai ter dinheiro para te pagar e dificilmente ele vai te dar um calote. É por isso que ele é o mais seguro. Teoricamente, tudo precisa quebrar antes do governo quebrar. Então, um título público é o mais seguro que existe dentro dos investimentos por causa disso e é considerado o risco zero dentro de um país. E por que ele é recomendado para reserva de emergência? Primeiro motivo, porque ele é o mais seguro, e segundo motivo, porque ele tem liquidez diária. O título ele sempre vai variar positivamente. Você sempre vai estar ganhando nele e nunca perdendo. Então, para reserva de emergência é excelente, porque caso você invista em algo que tenha variações para baixo e você precise daquele dinheiro, você vai ter que resgatar com prejuízo. Não é o caso da Selic, que vai sempre variar para cima. Outra possibilidade são os CDBs de liquidez diária, que são emitidos por bancos e rendem geralmente 100% do CDI. São cobertos também pelo FGC até 250 mil e exemplos são CDBs de banco digital, como do Inter, Nubank ou C6 Bank. E por curiosidade, o que é a taxa CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário e é a taxa de juros média cobrada em empréstimos de curtíssimo prazo entre bancos. Quando um banco empresta dinheiro um para o outro, eles cobram essa taxa CDI. E ela também é usada para lastrear os nossos investimentos. Uma outra possibilidade são os LCI e LCA, que são títulos isentos de imposto de renda. Então, quando você for ver lá LCI e LCA, geralmente vai estar rendendo menos ao ano do que o CDI ou CDBs, exatamente por esse motivo. Porque enquanto os CDBs e CDIs eles têm essa taxa de imposto de renda, o LCI e LCA são isentos. Então, necessariamente, tem esse rebalanceamento aí. Então, para fins de comparação, você precisa saber quanto tempo vai durar aquele investimento para calcular qual que está melhor para você realizar a compra do título. Mas, basicamente, a LCI e LCA é isento de imposto de renda. E se você encontrar uma boa taxa com liquidez diária, pode ser uma ótima opção segura também. E, por fim, a gente tem a poupança, né? Que, basicamente, ela é melhor do que guardar dinheiro debaixo do colchão, mas é o pior tipo de investimento. Eu nem considero investimento, para falar a verdade, e que em vários anos aí perde para a inflação em termos de rendimento. Então vamos lá, um resumo geral aqui agora. O Tesouro Selic, o ideal é para reserva de emergência, para aquele dinheiro que você precisa no curtíssimo prazo, com liquidez diária, garantido pelo FGC, não vai ter variação negativa. Tesouro Selic, deixar reserva de emergência. CDB, LCI, LCA, médio prazo, se tiver liquidez diária, para realização de um objetivo de médio prazo, uma compra de carro, uma troca de carro, uma compra de apartamento, uma reforma de casa, seria o ideal. E a poupança, se não tiver acesso a nada melhor. Então, se a sua ideia é ter dinheiro disponível a qualquer momento, vai de Tesouro Selic. Se encontrou um CDB ou LCI, LCA com liquidez diária e taxa boa, também vale a pena. Agora, se o banco só te oferece poupança, não aceite isso como sua única opção. Então, o que fica no final para a gente é que segurança é importante, mas ela não vai trazer sua riqueza tão esperada. Até porque a renda fixa, os contratos, eles vencem, né? Não tem como você fazer um investimento e ficar com ele a quantidade de tempo que você quiser. Sempre vai ter um vencimento em investimentos de renda fixa. Então, você vai estar sempre tendo que resgatar esse dinheiro e pagar imposto para o governo em relação ao que você ganhou daquele investimento. Então, no longuíssimo prazo, pensando em aposentadoria, é um investimento ruim. Mas pensando em curto prazo, é um investimento bom a depender do seu objetivo. Ele vai preservar seu patrimônio enquanto você aprende a investir melhor. Comece pela segurança e aos poucos avance para investimentos que realmente vão acelerar sua liberdade financeira. E lembrando, o investimento mais seguro é aquele que você entende sobre ele. E se você não entende nada sobre investimento, a renda fixa com certeza é o melhor caminho para começar a investir. Então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. Valeu, falou!